Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos na nossa oitava aula deste terceiro módulo. Ainda estamos tratando sobre o genitivo, especificamente sobre o genitivo objetivo. Então, na última aula nós apresentamos a ideia do genitivo objetivo da seguinte forma, né? Falamos sobre o genitivo subjetivo e o genitivo objetivo. É assim que nós podemos entender todos eles se referindo a uma ideia verbal. Uma ideia verbal. Um exemplo que nós trabalhamos, né, que nós apresentamos, foi a ideia de amor de Deus. Em grego, nós teremos agape, tu, theou. Muito bem. Quando nós temos esse agape do theou, nós temos esse nosso genitivo aqui, e nós nos perguntamos que tipo de genitivo é esse? É um genitivo objetivo ou um genitivo subjetivo? Neste caso, a pergunta é se o amor de Deus é o amor que Deus tem por nós. Eu vou colocar assim, então, o amor que Deus tem por nós. Nesse caso seria esse amor tem uma ideia, portanto, não só o amor, mas que Deus, então Deus tem por nós. Por essa razão, Deus seria então o sujeito dessa ideia verbal. Ou, se ele fosse objetivo, então seria o amor, no caso, vou dizer o amor que nós temos por Deus. Vou terminar aqui para deixar claro. Então, no caso aqui, Deus, lembra aqui que é tu theou, de Deus. Estamos tratando dessa questão. Então, esse amor que nós temos por Deus seria, então, o objeto. Ou seja, que nós nutrimos com relação a Deus. Nós amamos a Deus. Então, a ideia de amor de Deus seria com esse sentido aí. Então, por isso nós estamos tratando entre o genitivo subjetivo e o genitivo objetivo. O genitivo objetivo, portanto, é quando o substantivo que está no genitivo, aqui no caso do theou, é o objeto dessa ideia verbal apresentada aí com o substantivo, certo? Muito bem. Alguns exemplos claros de genitivo como objeto direto, né? O genitivo objetivo. Diatuto lego rimen, passa hamartia, kai blasfemia, afethesetai tois anthropos, rei de tu pneumatos, blasfemia uc afethesetai. Então, diatuto, uma expressão bem interessante aí, por isso ou por conta disso, enfim. Lego, declaro, humin, para vós ou vos declaro. Passa hamartia, passa tudo, hamartia, pecado, cai e blasfemia, uma palavra bem fácil aí, blasfêmia, afethesetai, desculpe. Então, o feito aqui com uma ideia então de passividade, serão perdoados. Tois anthropos, aos homens. Mas, reide, no caso aqui, de, mais, re é o nosso a aqui, artigo. Tu pneumatos, blasfemia, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito, traduzida aqui, né? Literalmente traduzida seria a blasfêmia do Espírito Santo, não será perdoada. Uc, não, afethesetai, será perdoada. Muito bem. Então, blasfemia, no caso aqui nós temos blasfemia, tu pneumatos. Então, deixe-me destacar aqui, tu pneumatos, blasfemia,
a blasfêmia contra o Espírito, ou literalmente aqui, se fôssemos usar a expressão de, ou a preposição de, então teríamos a blasfêmia do Espírito Santo. Por que esse é um exemplo claro? Porque essa é uma blasfêmia, esse blasfemia tu pneumatos, se nós colocássemos aqui blasfêmia do Espírito, ficaria claro pelo contexto teológico, linguístico, enfim, que essa blasfêmia do Espírito não é a blasfêmia que o Espírito fez ou que o Espírito cometeu. Essa seria uma proposta de um genitivo subjetivo, em que a ideia verbal aqui, blasfêmia, o ato de blasfemar, seria colocado então como um objeto, como o verbo dessa frase, e espírito tomaria a ideia de sujeito. Mas nós sabemos, obviamente, que não é o caso, porque o pneuma aqui tem a ideia de Espírito Santo e o Espírito Santo não blasfemaria. Enfim, isso já fica claro teologicamente que não faz sentido. Então, o que é claro, obviamente, é que nós estamos tratando aqui com um genitivo objetivo. Ou seja, no caso, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito. A blasfêmia do Espírito seria a blasfêmia ao Espírito Santo, seria blasfemar em relação ao Espírito. Então, esse Espírito acaba se tornando o objeto da ideia verbal do ato de blasfemar contra o Espírito Santo, contra o Espírito. Então, nesse sentido, nós temos um genitivo objetivo, sendo ele, então, o objeto da ideia verbal do ato de blasfemar. Isso é um exemplo claro, fica óbvio aí pra gente. Então, vamos lá. Alá, uiai, hymen, tois farisaios, hoti, apodekatute, to edismon, kai to peganon, kai pan lachanon, kai parer ten Chrisin kai ten agapen tu theu tauta de edei poiesai kakeina me pareinai. Muito bem. Vamos lá. Alá, mas, uai, ai, remen, então, ai de vós, tois farisaios, fariseus. Hoti, porque apodecatute, então dais o dízimo, aqui é dais o dízimo, certo? Vocês dão o dízimo. To redismon, ou seja, da hortelã. Kaito peganon, da arruda. Kaipan lachanon, de todas as hortaliças. Kai e parerhaste, ou seja, desprezais. Ten Chrisin, a justiça. Kai ten agapen, e o amor de Deus. E o amor de Deus, ou seja, vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais ten Chrisin, kai ten agapen, tu theu, de Deus. Devieis, ou seja, edei, porém, de tauta, estas coisas fazer, certo? Poiesai, fazer. Me, sem. Pareinai, omitir. Kakeina, aquelas. Muito bem. Traduzindo aí, ponto a ponto, vamos ao que interessa, que é o nosso genitivo. Eu vou chamar aqui a sua atenção a ten Chrisin, a justiça, kai ten agapen tu theu, justiça e o amor de Deus, certo?
a justiça e o amor de Deus. Muito bem. Nós temos uma ideia, na verdade, duas ideias verbais aqui: justiça, ou seja, o ato de ser justo, e o ato de amar, né? A justiça e o amor. E aí nós temos de Deus, certo? A ideia, então, é entender esse turtheu aqui, mostrando que ele tem um papel de genitivo objetivo, ou seja, no caso, o amor, vocês desprezam o amor que vocês deveriam nutrir com relação a Deus, certo? Esse é o ponto aqui. O amor que vocês deveriam nutrir com relação a Deus, vocês não estão nutrindo. A justiça que vocês deveriam ter em relação a Deus, ou seja, o ato de vocês serem justos perante Deus, ou seja, vocês não estão fazendo. Então, Deus é o objeto do ato de ser justo e o objeto do ato de amar. Nesse sentido, nós temos então o nosso de Deus aqui, o nosso turtheu, como um genitivo objetivo, pois ele é o objeto dessa ideia verbal aí que nós estamos apresentando, a ideia verbal do verbo, aliás, do substantivo justiça e do substantivo amor. Esse aspecto que está sendo colocado aí do nosso, desse nosso exemplo aqui, certo? Uma outra forma de colocar isso é com esse outro nosso exemplo, né? Hon proétheto hotheos hilasterion diates pisteos ento autu haimati eis endexin tes dicaiocines autu, um dos exemplos que nós já colocamos aqui da justiça de Deus, a quem Hon proétheto propôs hotheos, Deus. Hilasterion é a ideia como propiciação. No caso aqui, no seu sangue, é en to autu haimati. E aí nós temos antes aqui o diates des pisteos, que é mediante a fé. Eis para endexin manifestar tes dicaiocines a justiça autu dele, ou a sua justiça, certo? E aqui mais uma vez nós temos o nosso aqui tes dicaiocines, então manifestar, para manifestar a justiça de Deus. Então, se nós temos para manifestar, eis para manifestação ou manifestar a justiça de Deus ou a justiça dele, esse tes dicaiocines é exatamente o objeto dessa ideia verbal aí de manifestar. Então, deixando isso mais claro, nós temos a ideia é que Deus publicamente apresentou Jesus Cristo a fim de demonstrar a sua justiça. Deus quis demonstrar a sua justiça. Demonstrar aqui como demonstração, para demonstração da justiça dele. Então, a demonstração é um ato, uma ideia verbal, né? Vamos colocar aqui, demonstração. Demonstração é uma ideia verbal, certo? Nessa ideia verbal, essa demonstração é o ato de demonstrar. Nesse ato de demonstrar, nós temos no caso aqui, Deus como sujeito, e Deus como sujeito, se ele vai ter um objeto, Deus demonstra algo. Esse algo então será a justiça dele. A justiça dele, no caso, será então o objeto. Portanto, nós temos então
nossa manifestação da justiça dele, então manifestação da justiça, esse a justiça tem um papel aí semântico de objeto dessa frase, dessa ideia verbal, e por essa razão então nós temos um genitivo objetivo, certo? Muito bem. Um outro exemplo aqui pra gente: Tisgar egno nun Kyrio, e tis símbolos, ou súmbulos, mais ou menos isso, autu egeneto. Então, tis, quem, pois, gar, egno, conheceu, nun, a mente do Senhor, Kyrio, né, do Senhor, e o tis, quem, símbolos, conselheiro, no caso aqui autu foi, autu é seu, dele, e egeneto foi ou se tornou, né, o seu conselheiro. Então, no caso aqui, quem conheceu a mente de Deus, do Senhor, ou quem foi o conselheiro do Senhor, certo? Símbolos Kyrio, ou símbolos autu, ou seja, quem foi que aconselhou a Deus? O conselheiro, certo? O conselheiro dele, autu aqui, o conselheiro dele é aquele que aconselhou a Deus, certo? Aquele que aconselhou a ele. Então, nesse caso, nós temos os símbolos aqui, o conselheiro com uma ideia verbal, daquele que comete o ato de aconselhar, e o ele, no caso aqui se referindo a Deus, é o genitivo objetivo, porque ele está perguntando quem foi que aconselhou a Deus. Nessa ocasião hipotética de alguém aconselhando a Deus, existe um sujeito, seria o conselheiro de Deus. Neste caso, Deus então seria o objeto desse ato de aconselhar. Então, dentro desse questionamento aí, obviamente retórico, né? Ninguém aconselhou a Deus, ninguém conheceu a mente do Senhor, mas dentro dessa argumentação retórica apresentada aí para a gente, uma pergunta retórica, nós temos então um genitivo objetivo, já que o conselheiro traz essa ideia verbal do ato de aconselhar. Certo? Aconselhar. Muito bem. Um outro exemplo aqui para nós avaliarmos. Hokai rimas antitipon num sodzei batisma. O sarcos apótesis thiro, ou ripo, desculpe, a qual nós temos aqui antitipon, ou seja, figurando, baptisma, o batismo, nun, agora, kai, também, sodzei, você percebe aí que está bem fragmentada aí a ordem, né? Mas salva, rimas, vos. O não, no caso aqui, não sendo a remoção, tudo que sendo a remoção seria não ou o apótesis, ou seja, a remoção aqui, remoção da imundícia, sarcos, da carne. Então perceba aqui que esse apótesis, aliás,
exatamente a apóthesis ripo, que é a remoção da imundícia, nós temos aqui então remoção como o ato de remover. Essa é a ideia verbal. Se nós temos a remoção como o ato de remover algo, quem é que está sendo removido aqui? É a imundícia, ripo. Então, a remoção da imundícia, no caso aqui, a imundícia, portanto, será o objeto, inclusive o objeto direto, porque é o ato de remover a imundícia. Então, nesse sentido, nós temos um objetivo, um genitivo objetivo. Então, a força semântica dessa sentença, explicando melhor, seria: o batismo agora vos salva, ele está dizendo, né? Nun soze baptisma, ou seja, o batismo vos salva. Mas eu não estou falando daquele que remove a imundícia ou a sujeira do corpo, o que ele está querendo mostrar, né? Ou seja, não há um valor salvífico na água em si mesmo. Ele está dizendo: o batismo salva vocês, mas eu não estou falando daquele batismo que remove a imundícia das pessoas, a imundícia, né, a sujeira. Estou falando de um outro batismo, né? Enfim, a água em si mesmo não tem um valor salvífico, né, para a salvação. Tem um outro valor, o valor exatamente de figura, né, de símbolo. Nesse sentido aí é como o autor está nos apresentando e como Wallace explica para a gente. Tendo falado isso, Hokai rimas antitipon nun sozei baptisma o sarcos apóthesis ripo. Então, só para deixar claro aqui, da imundícia da carne, já falamos sobre isso, são dois genitivos relacionados a apótheses. Nós temos apóteses aqui, um genitivo, dois genitivos. Sarcos, da carne, ripo, da imundícia. Então, ripo seria imundícia, ou seja, é uma remoção dessa imundícia, então ele é um genitivo objetivo, e imundícia da carne, então seria na carne ou do corpo, né? Então seria um genitivo de separação, ou seja, nós estamos separando a imundícia da carne. Estou falando entre uma coisa e outra, separando esses dois conceitos aí. E nisso, então, a gente tem um genitivo objetivo, certo? Aliás, desculpe, um genitivo de separação. Então, só para você, às vezes, perceber, nós temos um só substantivo principal com dois genitivos a ele relacionados, um deles sendo genitivo objetivo e outro sendo um genitivo de separação. Interessante, às vezes, notar essa diferença aí de dois genitivos diferentes ligados a um substantivo principal comum a eles dois. Então, nós temos aqui alguns exemplos disputados. Um deles aqui, como nós temos, eide tekna kai kleronomai men theu sin kleronomai deheristu eiper simpashomen hina kai sindoxastomen. Então, ora, se, ei, então o de aqui, mais ou menos com essa ideia de ora aqui, com uma quebra aí no andamento da frase, né? Então, somos filhos, eide tekna, então, se somos filhos, kai, então, também, esse somos está aqui subtendido, né? Está implícito, kleronomai, então somos também herdeiros, kleronomai, então herdeiros, men, ou seja, por um lado, herdeiros de Deus, por outro lado, e no caso aqui, kleronomai, co-herdeiros, Christu, com Cristo, eiper, então simpashomen, com ele, né?
sofremos, essa ideia aqui, se sofremos com ele, com a ideia de sofremos juntos, hina, então também com ele, ou a fim de que para com ele, mais ou menos essa ideia aqui, também, né, a ideia que syndoxas thomen, então seremos glorificados. A questão aqui levantada é kleronomai men theu, né? A ideia aqui é o nosso genitivo, kleronomai theu, então herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. E aí há um questionamento, né, que é levantado. Nós somos herdeiros de Deus. Deus nos faz herdar algo, então herdeiros de Deus, no caso de que Deus nos faz os seus, aqueles que vamos herdar alguma coisa, Deus nos faz herdeiros, aqueles que vão herdar, ou Deus é aquele que nós herdamos, certo? Nós temos aqui o ato de herdar. E aí, dentro do ato de herdar, desse substantivo verbal, nós temos Deus e nós temos, no caso aqui, nós. Então, no caso, nós somos o sujeito e Deus seria o objeto. Nesse caso, nós temos aqui que Deus seria a nossa herança. Ou também poderia ser o fato de que Deus nos faz herdeiros, né? Herdeiros dele, no fato como se Deus, como o sujeito, nos faz seus herdeiros, né? E neste caso, Deus seria o sujeito. Deus nos faz herdeiros, ou seja, nós acabamos sendo tornados herdeiros. E nesse sentido, Deus não seria o objeto, seria então o sujeito. Então, há esse questionamento a levantar, né? Que tipo de herança é essa? Como eu sou herdeiro de Deus? É um questionamento que nós podemos levantar a partir desse texto. Um outro texto também, alá egnoka rimas hoti ten agapen tu theu uk errete en realtois. Então, egnoka, sei, alá, entretanto, rimas hoti, ten agapen, então rimas aqui, né, o vós, no caso do tende em vós, errete en autóis, en realtois, em vós, né, a ideia aqui que nós podemos perceber, em vós mesmos, em vós, é mais ou menos essa ideia que está sendo colocada. Hoti, que, ten agapen, o amor, tu theu, de Deus, não, uk, e o errete, não tendes. E aí o questionamento novamente, o ato de amar. Essa é a ideia verbal, no caso aqui de ten agapen tu theu. O questionamento é, vocês não têm o amor de Deus, o amor que Deus tem por vocês, vocês não têm o amor que Deus poderia ter por vocês, não têm o amor que Deus nutre com relação a outras pessoas, vocês não têm esse amor. Esse seria o caso do genitivo subjetivo, em que Deus seria o sujeito do ato de amar, ou também poderia ser o genitivo objetivo, em que vocês não têm um amor por Deus. Neste caso, Deus seria o objeto do amor dessas pessoas. Nesse sentido, então, seria um genitivo objetivo, certo? Então, esse é o questionamento que é levantado. Então, vocês não têm o amor de Deus. O que vai resolver isso dentro dessa questão, então, será contexto lexical, teológico, e tudo isso vai nos ajudar a entender melhor esse ponto, certo? Por último aqui, alá sineidéseos agathes eperotema eis theon de Anastáseos Iesu Christu. Então, mas alá sineidéseos, a indignação,
Agathes, então é de uma boa aqui, agathes, eperotema, consciência, eis theon, para com Deus. De aqui, através ou por meio, Anastasios, da ressurreição, Iesu Christu, de Jesus Cristo. E aqui o questionamento é bem mais teológico, né? Ressurreição de Jesus Cristo a ressurreição de Jesus Cristo seria Cristo ressuscitando dentre os mortos, em que o Cristo seria então um genitivo subjetivo, ou Deus ressuscitando Cristo, né? Então a ressurreição de Jesus Cristo seria a ressurreição que Deus faz em Jesus Cristo. Nesse caso, o de Jesus Cristo seria então um genitivo objetivo, certo? Ambos os casos são ensinados no Novo Testamento, ou seja, quando falamos lá no genitivo de aposição, vimos Deus sendo aquele que age sobre a ressurreição de Jesus, mas também Jesus sendo o próprio autor da sua ressurreição, entrando ali como agente dessa forma. Então, vale a pena a gente analisar esses questionamentos aí, esses exemplos disputados, obviamente à luz dos exemplos mais claros, como já colocamos, certo? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude e até a próxima aula, quando vamos tratar já do genitivo de tempo, passando aí já para o genitivo adverbial, ok? Então, até a próxima aula, que Deus nos abençoe.